TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Bem, boa tarde, né? Não é ainda boa noite. Inicialmente, o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa alegria por estarmos de volta a esta casa, que acompanhamos desde o Brasil há muito tempo, e temos com esta casa um laço afetivo, um laço espiritual antigo, porque estávamos começando a frequentar a comunhão espírita cristã e já conhecíamos o Orlando, a esposa, o Espartaco, Dona Zita, aquela turma toda de São Paulo que acompanhava o Chico desde Pedro Leopoldo, na verdade. Desde o Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. Então a nossa alegria é muito grande de rever amigos de Portugal, amigos do Brasil que também estão aqui. O nosso abraço, o nosso carinho. Agradecemos pela acolhida de sempre a Rosarinho e a todo o grupo, a Michele, agora, não é? E nós gostaríamos de dizer, nesta tarde, fazermos uma reflexão a respeito de nossa vida na Terra. Espíritos encarnados que somos. E aqui estamos buscando o progresso. Como o ministro Genésio fala a Dona Laura no livro Nosso Lar, no capítulo 47, a reencarnação é uma tentativa de magna importância. A reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. Então todos nós, de maneira consciente ou inconsciente, estamos aqui neste plano dimensional, porque a Terra nada mais é que um plano dimensional entre os muitos planos existentes. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós estamos aqui neste plano dimensional procurando crescer na condição de sementes, procurando germinar na direção da luz, na direção do sol. E aqui estamos há muito tempo. Não sabemos há quanto tempo. Não estamos aqui pela primeira vez. André Luiz afirma que o espírito lida com a razão há 40 mil anos. Estamos lidando com a razão há milênios, há séculos. Não obstante, somente agora estamos começando a despertar.
Mas nós percebemos que a humanidade, nos tempos atuais, de certa maneira, a humanidade se encontra órfã. Não órfã da misericórdia divina, nunca estivemos. Não estamos órfãos da bondade do Senhor. Nunca estivemos. A humanidade não é um rebanho sem pastor. A humanidade encarnada e desencarnada não é um rebanho sem pastor. Mas vejamos bem, analisemos as condições espirituais que têm nos auxiliado no despertar, nesse despertar gradativo. Analisemos a presença do brahmanismo. O brahmanismo é uma das concepções religiosas mais antigas que se conhece. O brahmanismo, segundo estudiosos dos Vedas, o brahmanismo talvez tenha surgido há 3, 4 mil anos. Mahabharata, o livro sagrado, talvez tenha surgido e exista com essa idade. E persiste com essa idade, porque, infelizmente, nada mais se acrescentou às revelações que foram recebidas à época. A ciência avançou, o homem cresceu intelectualmente, o brahmanismo se transformou em hinduísmo, praticamente. No hinduísmo, nós vamos nos deparar com Bhagavad Gita, tradução Sublime Canção, livro no qual há um diálogo entre os dois mundos. Um diálogo entre Krishna e Arjuna. No Bhagavad Gita, obra interessantíssima, nós aprendemos a reencarnação. Essas filosofias orientais, a reencarnação, ela existe, ela não surgiu com Allan Kardec. A reencarnação não é uma criação de Allan Kardec. A crença na reencarnação talvez seja uma das crenças mais antigas da humanidade. Não se sabe precisar quando o homem começou a crer na reencarnação, que certamente começou com os exilados de Capela. Chico Xavier dizia que todo reencarnacionista é um extraterrestre, porque o impacto da reencarnação foi muito grande para os espíritos exilados. O impacto biológico foi muito grande, porque esses espíritos que vieram para a Terra de Capela eram espíritos já com alguma evolução. Por exemplo, Pitágoras. Pitágoras era adepto da reencarnação, mas com o nome de metempsicose. Porque Pitágoras acreditava que o homem pudesse voltar à Terra em corpo de animal. Pudesse reencarnar, voltar como animal. E tanto é assim que dizem, um dia ele caminhava pelas ruas
da cidade quando se deparou com alguém espancando um cão. E o cão latia, o cão gania, gemia de dor. Pitágoras intervém e disse: não bata, porque reconheci nele um amigo meu, reencarnado. Não espanque, porque reconheci nele um amigo meu, reencarnado. Por que os capelinos criam na reencarnação com o nome de metempsicose? Porque certamente eles deixaram um corpo em condição superior ao corpo humano. Para eles, vir à Terra e habitar um corpo humano era como se estivessem habitando o corpo de um animal. E é bem assim, se nós formos acompanhar e estudar antropologia, se nós formos estudar a evolução da criatura humana, desde os seres, desde os antropóides, desde quando os homens habitavam cavernas. O hinduísmo, que derivou do brahmanismo, é reencarnacionista e é uma das crenças mais generalizadas. O hinduísmo é considerada uma das religiões com maior número de adeptos. Também pudera, a Índia conta com 1 bilhão e milhões de habitantes. Acontece, porém, que o hinduísmo também estacionou. Acontece que o hinduísmo nada mais acrescentou. Ao Bhagavad Gita, nada mais se acrescentou. É uma obra extraordinária que todos devemos estudar, não apenas ler, porque fala sobre reencarnação, lei de causa e efeito, etc. Posteriormente, no avançar do tempo, nós vamos nos deparar com o budismo. Siddhartha Gautama ou Sakya Muni, com Buda, o príncipe que se entregou à meditação e que pregou uma doutrina extraordinária. O budismo é uma filosofia extraordinária. Há uma discrepância, há um certo conflito entre os próprios budistas, com alguns aceitando a reencarnação, interpretando a lei de causa e efeito a seu modo, a questão do karma. Porque a palavra karma vem do sânscrito e significa conta do destino. É o significado da palavra karma, que nós às vezes adotamos na doutrina espírita. No entanto, Allan Kardec se refere ao karma com maior propriedade com a denominação de lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação. Prosseguindo em nossa análise rápida a respeito das concepções religiosas mais antigas que têm tutelado o espírito encarnado. Vejamos, por exemplo, o judaísmo. Com todo respeito ao judaísmo, o judaísmo se baseia na Torá e nada se acrescentou, e nada se acrescenta ao Pentateuco judaico, aos livros mais antigos. Alguns deles estão em o Antigo Testamento, na Bíblia.
nada se acrescentou. A Bíblia continua sendo a Bíblia, notadamente o Antigo Testamento. O judaísmo, ele continua com a sua filosofia, com a sua teologia, como ela foi concebida há séculos e séculos passados. E a ciência avançando. E a ciência progredindo. Nos deparamos posteriormente com o cristianismo, a filosofia máxima, com Cristo, Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. O cristianismo, a boa nova, o evangelho, a luz do mundo, o Cristo, os cristãos, os primitivos cristãos, os núcleos cristãos, os apóstolos, o trabalho dos apóstolos, a disseminação da boa nova entre os gentios, os judeus, mesmo os apóstolos, eles se opunham à divulgação do evangelho entre os estrangeiros. Eles, mesmo os apóstolos, se consideravam na condição de povo escolhido. Vejamos bem, os apóstolos, Emanuel, no excelente Paulo e Estevão, ele descreve a luta de Paulo, o denominado apóstolo dos gentios, para conseguir contornar a situação, convencer Pedro, dialogar com Tiago, que era o mais ortodoxo dos apóstolos, para que, por fim, ele pudesse sair pregando o Evangelho, entendendo que o Evangelho, a Boa Nova, que o Cristo havia vindo à Terra para a humanidade, para toda a humanidade, como nos fala Emanuel no livro A Caminho da Luz, quando ele se refere aos precursores. E durante 300 anos, o cristianismo floresceu, sendo uma esperança extraordinária. Durante 300 anos, embora os cristãos morressem, se entregassem ao sacrifício, até que Constantino se torna imperador. Mas, para que o cristianismo fosse aceito, Constantino, o imperador cristão, começa a fazer concessões ao paganismo. E a partir do ano de 313, segundo alguns historiadores, o cristianismo igualmente começa a se desvirtuar. O cristianismo deixa de ser cristianismo para ser catolicismo. E nós não estamos aqui a criticar nenhuma filosofia religiosa. Nós estamos refletindo, nós estamos fazendo um estudo, uma análise. Poderíamos também nos referir ao islamismo, que é uma doutrina que hoje vem crescendo muito. O islamismo com o Corão, que é o seu livro sagrado, vejamos bem, mas ignora-se que o Corão também foi um livro mediúnico. Aliás, esses livros todos, os livros basilares das filosofias religiosas, são mediúnicos. O Bhagavad Gita é um diálogo entre Krishna e Arjuna, entre um ser espiritual elevado e alguém que estava encarnado. A Bíblia é um livro mediúnico, de capa a capa. Moisés foi um dos maiores médiuns da história. Os 10 mandamentos, como dizia Chico Xavier, e disse no programa
pinga-fogo, em 1971, os 10 mandamentos foram psicografados na pedra. Psicografia na pedra, escrita direta. Moisés recebeu os 10 mandamentos assim, a escrita direta. Mas ainda em passant, falando a respeito de Maomé, o profeta, Maomé, ele tinha o hábito de se isolar nas cavernas do Monte Hira, onde ele se entregava à reflexão. E sabe-se que Maomé entrava em transe, caía em transe, e tinha a visão de um espírito, o anjo Gabriel. Ele tinha a visão de um espírito que lhe ditava o que escrever. Mas, segundo alguns biógrafos de Maomé, ele não tinha facilidade para escrever. Quando ele descia de uma das cavernas do Monte Hira, ele ditava a um secretário o que deveria ser escrito. E o secretário escrevia. Assim nasceu o Corão, o livro sagrado dos muçulmanos, do qual não se pode retirar uma vírgula e nem acrescentar uma vírgula. Mas quando o cristianismo se transfigurou em catolicismo, conforme estávamos dizendo, o cristianismo começou a criar hierarquias. Aquele cristianismo primitivo foi se distanciando da humanidade. É bem verdade que a Igreja Católica é uma benfeitora da humanidade. Durante muitos séculos, nós todos estamos vindo da Igreja. Eu sou de família tradicionalmente católica. Nós todos estamos vindo da Igreja Católica, que respeitamos muito, que Chico Xavier respeitava profundamente. Ele que, quando criança, era professor de catecismo na igreja lá em Pedro Leopoldo. Ele dava aula para as crianças, dava aula de catecismo. Depois, quando ele se tornou espírita, ele foi dar aula de evangelização infantil. Poucos sabem que Chico dava aula de evangelização para as crianças. E ele nos contava que as crianças que estavam com ele no catecismo, quando ele se tornou espírita, as crianças o seguiram, porque era impossível não acompanhar Chico Xavier. Era impossível não acompanhá-lo com a sua bondade. Mas o que nós queremos dizer é que, infelizmente, essas religiões que durante séculos e séculos tutelaram a humanidade do ponto de vista espiritual, essas doutrinas religiosas pararam no tempo. Infelizmente, pararam no tempo. Em consequência, nós observamos um avanço do materialismo. O avanço da descrença do materialismo. Em consequência, nós estamos observando uma evasão dos templos religiosos. Ainda hoje eu estava lendo que 80% dos portugueses são católicos, mas estão diminuindo periodicamente, lentamente, também essa frequência aos templos. O mesmo vem acontecendo no Brasil, abrindo espaço para determinadas seitas. No Brasil, por exemplo, existe lá o chamado novo pentecostalismo, que nós achamos que também existe por aqui. São as chamadas igrejas evangélicas e que se transformaram em grandes empresas. Mas ainda bem, porque alguma coisa precisa conter a humanidade. E nós, na doutrina espírita,
ainda não estamos preparados. A verdade é que nós estamos nos preparando. E eu vejo assim de uma maneira muito esperançosa o futuro. Eu vejo de uma maneira muito esperançosa o futuro, porque o Espiritismo é uma doutrina jovem, não tem 200 anos. Em 2057, o Livro dos Espíritos completará 200 anos, 2 séculos. Temos o brahmanismo com 4.000 anos ou mais. Temos o hinduísmo com séculos e séculos. Temos o judaísmo, temos o islamismo. Até mesmo na Pérsia, nós tivemos lá com Zoroastro ou Zaratustra uma doutrina extraordinária, porque Zoroastro era médio, era um profeta, e talvez tenha começado com Zoroastro, talvez tenha sido com Zoroastro, na Pérsia, segundo os estudiosos, que tenha começado a crença em um Deus único. Alguns dizem que começou com o faraó Aquineton, no Egito, e quem já leu sobre o faraó Aquineton é uma vida extraordinária. Ele começava a se opor aos sacerdotes egípcios que o odiavam, porque Aquineton começou a falar a respeito da existência de um único Deus. E já naquele tempo, no tempo das múmias, os sacerdotes lucravam muito. E como Aquineton se opunha àquele lucro dos templos no Egito, os sacerdotes eram seus inimigos mortais. E tanto fizeram até destroná-lo. Ele era monoteísta. Zoroastro também era monoteísta, como posteriormente Abraão seria monoteísta, a crença em um Deus único. Que luta a luta da humanidade para sair da mitologia. Quanto lutamos para sair da mitologia. Mas o que nós queremos dizer é que na atualidade, para onde vamos? Para onde iremos? Tem uma passagem de um Novo Testamento que é muito emocionante. Talvez uma das mais emocionantes para nós. Jesus termina uma pregação, e quando ele termina aquela pregação, ele dizendo que era o pão da vida, que era o pão que tinha vindo do céu, e que se alguém não comesse daquele pão, não conseguiria a vida eterna. Os judeus ortodoxos, quando ouvem Jesus falar que ele era o pão da vida, eles ficam escandalizados e retiram-se. Vão todos embora, retiram-se da presença do Cristo, quando ele fala, eu sou o pão da vida. Quem não comer deste pão... Aí Simão Pedro se aproxima de Jesus e diz assim, Senhor, estão indo todos embora. Todos estão indo embora. Aí Jesus fala assim, você também não vai, Pedro? Você também não vai se retirar? Simão Pedro tem uma resposta. Senhor, para onde iríamos? Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde vamos? Para onde vamos correr? Nesta época de grande materialismo, em que dizia Leon Denis, hoje já não basta crer, quer-se saber. Hoje já não basta crer, quer-se saber. É quando então surge, com Allan Kardec e com o mundo espiritual, é quando então se cumpre a promessa do advento consolador. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai. Eu rogarei ao Pai. Grandeza de Jesus, não é? Eu vou pedir ao Pai. Tudo ele pedia ao Pai.
E eu vou pedir ao Pai, Ele vos enviará o Consolador, o Espírito Verdade, para que fique eternamente convosco. É isto que muitos, às vezes, não entendem, que o Espiritismo, que é um pensamento, porque o Espiritismo, em forma de doutrina e de livro, é um pensamento divino. É por isso que muitos não entendem que o Espiritismo precisa progredir, precisa avançar para ficar eternamente conosco. Porque se não avançar, se não for uma doutrina evolucionista, progressista, vai ser uma doutrina como as demais que pararam no tempo. Eu costumo dizer, às vezes, em nossas palestras, falando que Chico Xavier voltou à Terra como Allan Kardec para dar sequência ao trabalho iniciado na França, é claro. Isso é claro como a água mais pura da fonte. Como as pessoas dizem, fiquem assim, não, Chico Xavier voltou como Allan Kardec para dar sequência ao trabalho. Certa vez, uma cientista reencarnacionista, estudiosa da reencarnação, não reencarnacionista, estudiosa da reencarnação e com tendência para aceitar a tese das vidas sucessivas, essa cientista esteve no Brasil, fez lá várias conferências e ela foi entrevistada por um jornal espírita. E o jornal espírita, ela falando de reencarnação, o repórter perguntou se ela conhecia Allan Kardec. Vejamos, perguntou para ela, a senhora conhece Allan Kardec? Ela é inglesa. A senhora conhece Allan Kardec? Ela respondeu assim, sim, o codificador, o sistematizador de uma doutrina do século XIX, não é? Foi o que ela respondeu. De uma doutrina do século XIX. Então vejamos, se o Espiritismo não avançasse, e avança todos os dias, se o Espiritismo não avança, ele vai continuar como uma doutrina do século XIX, como nós estamos nos referindo aqui. Essas doutrinas religiosas de milênios, de séculos atrás. É por isso que nós entendemos o Espiritismo como sendo a esperança da humanidade no campo da espiritualidade, no campo espiritual da vida. Vai levar tempo? Claro. Nós estamos agora com muita dificuldade, somos todos criaturas imperfeitas, espíritos imperfeitos, e longe de nós nos compararmos aos cristãos primitivos. Mas nós estamos na doutrina trabalhando como os primeiros cristãos trabalharam. Uma vez, Chico Xavier, nos escrevendo uma carta, ele falando a respeito de Jesus, porque Chico tinha uma reverência enorme pelo Cristo, e eu nunca ouvi ninguém se referir a Jesus como Chico Xavier. Quando ele se referia a Jesus, muitas vezes se emocionava e ia às lágrimas. Certa vez, Chico nos escrevendo uma carta, ele disse assim, 2000 anos para os propósitos do Evangelho de Jesus junto à humanidade é uma faixa de tempo muito estreita. E às vezes nós pensamos assim, por que o Espiritismo não avança? Por que os Espíritos não fazem isso? Estão fazendo. Os Espíritos estão fazendo além do que podem. Eles estão fazendo, como nós falamos, os Espíritos estão fazendo chover. E eu fico muito esperançoso, nós dizíamos, por exemplo, nesta viagem,
Nesta viagem, nós estivemos rapidamente em França, em Paris, visitando lá um grupo espírita. Mas, de repente, um amigo português, o Nuno Emanuel, nos colocou em contato com um jovem que não conhecíamos. Um jovem francês e que, no entanto, fala muito bem o português, porque os pais são portugueses. Vejamos como as coisas acontecem. Ele chama-se Pierre, e o Pierre nos convidou para uma palestra. Ele tem montado em sua casa um estúdio. Ninguém conhece o trabalho de Pierre. É um verdadeiro estúdio. E nós fizemos ali uma palestra com tradução simultânea. Nós falando em português, evidentemente, e ele traduzindo em francês. E num alcance extraordinário. Um jovem com seus 40 anos, se tanto, no anonimato. De repente, eu venho para Portugal. E tinha uma palestra, como fizemos ontem, em Caldas da Rainha. De repente, um jovem de Aveiras de Cima. Entra em contato conosco. Bacelli, eu tenho um podcast espírita. Olha a tecnologia por aí. Eu tenho um podcast espírita. Você pode vir antes da palestra para um bate-papo sobre Chico Xavier? Eu falei assim, é óbvio. Sobre Chico Xavier é saúde falar. Falar sobre Chico Xavier é saúde espiritual e física. É claro que vou falar sobre Chico Xavier. E antes da palestra fomos ao estúdio dele, que segundo Lázaro, que é professor na Universidade Uberaba, nem a universidade tem um estúdio como aquele. Moderno, avançado, um podcast espírita. Eu pensei assim, tem jovens aí que vão surpreender o mundo. Espíritos que estão reencarnando e que estão começando a trabalhar praticamente no anonimato, desconhecidos do movimento, e às vezes nem frequentam propriamente as casas, porque estão ligados à tecnologia, estão ligados a outra área, não é? São as bênçãos ignoradas da pandemia. Porque a pandemia também trouxe uma mensagem diferente, uma mensagem positiva. Também trouxe uma mensagem, trouxe muita dificuldade, mas também trouxe aspectos positivos. E de repente, eu vejo um jovem também, de 40 anos por aí. Lá na França, está lá no estúdio. E aqui, em Aveiras de Cima, está lá no estúdio. E assim deve ter uns tantos por aí. Deve ter uns tantos desses jovens. No Brasil, existem muitos. Existem muitos que estão na internet. Estão trabalhando. E a mensagem, vejamos bem, nós estamos aqui no Centro Espírita Batuíra, que é uma casa abençoada, que tem um público extraordinário. Talvez nós estejamos aqui em 150 pessoas, em torno disto. Um programa na internet alcança 4.000 pessoas, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Alcança, tem este alcance, um alcance extraordinário. Mas então vejamos, o Espiritismo desponta na atualidade. Kardec foi extraordinário, né? Unindo fé e razão. Quando a gente fala Kardec, é a falange do Espírito Verdade, né? Fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Mas, ao mesmo tempo em que ele escrevia que o Espiritismo é a ciência do infinito, ele também publicava o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo Jesus.
Ontem, o nosso amigo Felipe, do podcast, nos perguntou: qual o maior legado que você acha de Chico Xavier para você? Eu disse assim: o maior legado de Chico Xavier, trazer Jesus de volta. Porque vejamos bem, certa vez, isto é muito interessante, certa vez visitou o Brasil um cientista indiano, o Dr. Banerjee. O Dr. Banerjee era da Universidade de Jaipur, na Índia, estudioso da reencarnação. Publicou muitos livros. Ele já desencarnou, o Dr. Banerjee. Desencarnou até jovem, uma pena, era muito estudioso. Ninguém morre, mas lamentamos. O Dr. Banerjee esteve no Brasil. E esteve em São Paulo e algumas cidades do interior, em contato com o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que foi um grande cientista espírita, um homem extraordinário, fundador do Instituto um dos institutos de parapsicologia ligado ao espiritismo no Brasil, Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas no Brasil. O Dr. Banerjee foi e o Chico foi encontrar-se com ele. E através de um tradutor, o Chico conversou com o Dr. Banerjee. Dr. Banerjee, estudioso da reencarnação. Ele publicou um livro está traduzido para o português, seria interessante conhecer. Vida Pretérita, Vida Passada e Pretérita, do Dr. Banerjee. Foi traduzido para o português. Chico começa a conversar com o Dr. Banerjee através de um intérprete. De repente, o Chico diz ao Dr. Banerjee, uma autoridade em reencarnação. O Chico diz assim: doutor, mas a reencarnação sem Jesus não adianta. A reencarnação sem Jesus Cristo é simplesmente uma operação de entrar e sair do corpo. Sem aquele sentido da evolução do espírito. Sem aquela ideia de que o espírito precisa crescer. Que a reencarnação é uma oportunidade para que o espírito possa evoluir. Não deixar de reencarnar, porque nós não vamos deixar de reencarnar tão cedo. Nem na Terra e nem nas dimensões superiores. Porque, segundo o Dr. Inácio Ferreira, no qual eu creio, porque me fala a razão, a reencarnação existe também em outras dimensões. A reencarnação existe em outras dimensões. Não é somente na Terra. Não é uma lei de Deus só para a Terra. Porque Deus não fez leis específicas para este mundo, para aquele outro mundo, porque seria uma bagunça, não é? Nós iríamos constituir uma missão, nos apresentar diante do Criador e reclamar porque favoreceu mais Júpiter do que a Terra. Iríamos reclamar para ele. Não, mas por quê? Isso aí, a criação viraria uma política. Viraria uma questão política. As leis de Deus são as mesmas para todo o universo. São as mesmas para todo o universo, aplicadas segundo as condições evolutivas, segundo as condições que os espíritos em sua evolução apresentam. Então, na atualidade, pelo que nós percebemos, vejamos bem, sem a proposta espírita para nós, como é que nós vamos entender a vida? Como é que se pode entender a vida? E com toda... Sendo um pouco jocoso, como é que podemos entender essa bagunça toda que nós estamos fazendo? Como é que vamos entender a vida sem a ideia da reencarnação, sem a crença na reencarnação?
não obstante como Kardec a colocou. Porque ninguém estudou a reencarnação como Kardec, como os espíritos superiores apresentaram a reencarnação a Allan Kardec. A lei de causa e efeito. Porque, vejamos, essas coisas todas, essas crenças, elas não são novas, elas são antigas. A reencarnação não foi inventada por Kardec, a lei de causa e efeito não foi inventada por Allan Kardec, mas é como nós costumamos dizer, Allan Kardec foi o descobridor do mundo espiritual. Isto foi muito, Allan Kardec falar no mundo espiritual. E depois, mais tarde, voltar para dizer o seguinte, através de Chico Xavier, os espíritos, através de Chico Xavier, poderem dizer o seguinte, não é só um mundo espiritual, existem cidades. Tem cidades do lado de cá. Tem vida do lado de cá. Vida organizada. É interessante isto, né? Porque eu ouço muitos espíritas, às vezes, eles dizem assim, a vida aqui é uma cópia da vida lá. Mas quando a gente fala que a vida lá, nas dimensões mais próximas, porque nós estamos nos referindo às dimensões mais próximas. Quando a gente fala a vida lá, nas dimensões mais próximas, é semelhante à vida que temos aqui? E é por isso que muitos espíritos deixam o corpo, não sabem que deixaram o corpo. Não têm noção que desencarnaram. Não têm consciência da própria desencarnação. A gente fala assim, é impossível. Impossível por quê? Nós temos consciência da reencarnação? Por que queremos que os espíritos tenham consciência da reencarnação, da sua desencarnação? Nós não temos consciência. É interessante isto. Também foi colocado pelo Dr. Inácio. Por exemplo, eu encontro com muitas pessoas, né? As pessoas dizem assim, na vida passada eu vivi na França. Não, eu vivi na América, nos Estados Unidos da América. Eu nunca encontrei ninguém que tivesse vivido no Paraguai, viu, gente? É sempre duque, é barão, é princesa, é rei, é general, gente simples no reino. Uma vez uma senhora, nós estávamos lá no Chico, no grupo espírita da prece, a reunião terminou, entra aquela senhora, ela faz uma entrada triunfante, assim no grupo espírita da prece, muito bem vestida, cabelo alto, aqueles pauzinhos enfiados assim no cabelo, e cheia de, eu não sei se aquelas joias eram verdadeiras, mas pulseiras, colares e tudo, e um pessoal atrás dela. Ela entrou e tinha uns 4 ou 5 atrás dela. E ela não entrou na fila, não, ela rodeou, sim, não foi em fila, não. Ela, Chico, quando ela teve a oportunidade, Chico, ela chamou o Chico que estava à mesa. Chico, e estendeu a mão assim, estão dizendo que eu fui Maria Antonieta no passado. O que é? O que você me diz? O Chico olhou assim. Eu brinco, porque quando ele queria dizer uma coisa séria, ele olhava assim, ó. Ele dispensava os óculos. Ele olhou assim e respondeu, minha filha, deve ter sido mesmo, porque as lavadeiras estão todas no céu. Eu acho que ali ele acabou com aquela obsessão. Porque era uma obsessão. Minha filha, deve ter sido mesmo.
Mas o que nós queremos dizer é o seguinte, vejam. Nós temos lembrança, às vezes, da reencarnação passada. Mas ninguém fala assim. Eu nunca vi alguém falar assim. Eu vim do mundo espiritual. Como se nós sempre estivéssemos existindo apenas aqui. Apenas aqui. Porque nós não temos lembrança do mundo espiritual. Por conta, vamos dizer, que às vezes chegamos lá dormindo. Chegamos lá dormindo e reencarnamos também dormindo. É por isto que nós precisamos tomar consciência agora. O Espiritismo nos acorda para que nós tomemos consciência de que somos espíritos reencarnados. Isso é muita coisa, gente. Quando eu fazia odontologia, eu tinha me tornado espírita há pouco tempo, eu fui conversar com uma colega de aula. Eu fiquei ali no recreio, durante o intervalo das aulas, conversando com ela sobre reencarnação. Ela me perguntou assim, ô Bacero, como é que é? Ela é muito católica. Como é que é essa história da reencarnação? Ela me perguntou. Eu falei assim, é hoje que eu vou converter. Converter uma. É hoje que eu... E naquela época eu jovem, muito entusiasmado, aquela coisa toda. Eu fiquei ali meia hora falando. Olha, a reencarnação é isto, aquilo. E ela prestando atenção. O recreio acabou, ela me fez uma pergunta. Vejam bem a pergunta, hein? Quer dizer, então, que o espírito que está encarnado em mim... Eu falei, não, minha filha, não tem espírito encarnado em você, você é o espírito. Tem muita gente que acha que contém um espírito. Não entende que é o espírito. E é isto que o Espiritismo faz em nosso favor. Não, você não contém um espírito, você é o espírito. Espírito é gente, como diz o doutor Inácio, para facilitar. Espírito é pessoa. Espírito é pessoa, espírito é gente, é criatura humana. Espírito é ser humano. Então, prezados irmãos, vamos pedir a Jesus que nos auxilie e nos ampare, que nós possamos abraçar essa doutrina extraordinária que nos acordou há tão pouco, né? Estamos acordando faz tão pouco tempo, né? Eu digo assim, estamos acordando, mas ainda com muitos bocejos, né? E com muita vontade de voltar a dormir. Com muita vontade de voltar a dormir, ainda aquele soninho. Ah, por que você me acordou? Estava tão bom. Estava tão bom, mas agora nós acordamos. Aí vem a pergunta que o doutor Inácio faz. Pronto, você é imortal. O que você vai fazer com a sua imortalidade? E daí? O que você vai fazer com a sua imortalidade agora? O Espiritismo é uma doutrina de vanguarda, sem fanatismo algum. Não tem 200 anos. E já está caminhando como Kardec previa. Caminhando de maneira fantástica. E graças principalmente ao trabalho dele, Kardec, como também ao trabalho de Kardec e Chico Xavier. Muita paz a todos vocês. Nosso tempo está aqui no ponto, mas não faltará a oportunidade de voltarmos a conversar. Se não por aqui, por lá, se não ao vivo, mas de uma outra maneira. Muita paz, que o Senhor nos abençoe. Então, mais uma vez, boa tarde a todos.
Queremos agradecer, antes de mais, ao nosso amigo Carlos Bacelli pela disponibilidade que ele sempre tem quando vem nestas suas voltas pela Europa, por estar connosco, por partilhar connosco tudo aquilo que ele aprendeu ao longo da vida e as suas experiências com o Chico Xavier. Por falar em tudo aquilo que aprendeu, gostaríamos de recordar que os livros deles estão mesmo à vossa frente, aqui nesta primeira estante, saem a porta, estão à vossa frente, e depois há um outro armário com livros pequeninos também, de Carlos Bacelli, que também estão à vossa disposição. O nosso amigo está disposto a autografar os vossos livros, caso assim o entendam, está bem? Falando um pouquinho sobre o tema tão desafiante que o nosso amigo nos trouxe. Lembremos sempre que a doutrina nos chama para a nossa reforma íntima, porque é ela que nos vai fazer evoluir ao longo do tempo e ao longo dos milénios, como nos disse Bacelli, ainda temos muito tempo, não é? Muitas reencarnações desafiantes, sem dúvida, para evoluirmos e para nos aproximarmos de Jesus. Porque é Jesus o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Nós, de facto, estamos no ponto, isto é, estamos na hora e, mais uma vez, queremos agradecer-lhe e deixar-lhe um convite para uma próxima vez. E vamos então para a nossa prece final, que também ela tem incluída o passe coletivo. Nós hoje, como sabem, a espiritualidade maior vai então trabalhar em todos nós e dar-nos essa bênção que é recebermos as energias que necessitamos para continuarmos os nossos caminhos. Vamos então para a prece. Vamos mentalizar a figura do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos, embalados por esta música, sentados confortavelmente nas nossas cadeiras, vamos erguer os nossos corações e os nossos espíritos até ao Mestre amado. É o médico das nossas almas, o nosso Mestre e o pastor dos nossos corações. E sempre nos disse que quando estivéssemos cansados, aflitos, que a Ele nos dirigíssemos, pois aliviar-nos-ia. E nesta hora, Senhor, necessitados do vosso amor, necessitados da vossa compaixão, erguemos o nosso coração até vós e rogamos que mãos amigas do mundo maior venham até nós e derramem as bênçãos que sejam necessárias aos nossos corpos, aos nossos espíritos, para que sejamos capazes de aproveitar, Senhor, a nossa grande oportunidade, que é a reencarnação. Que possamos receber estas bênçãos para que elas nos ajudem, pouco a pouco, a melhorar os nossos corações. Para que possamos sair desta reencarnação melhor do que nela entramos. Que estas bênçãos, agora derramadas, Senhor, possam ir conosco, fortalecendo as nossas lutas, ajudando-nos a que recebamos do mundo maior as melhores intuições, a que nos aproximemos de vós, Senhor Jesus, e para que aproveitemos as oportunidades que o Senhor nos concede. Rogamos ainda, Senhor,
por esta casa que nos acolhe e por todos os que aqui se encontram nos dois planos da vida. Tarefeiros, trabalhadores desta casa, frequentadores nos dois planos da vida, que possamos, Mestre, beber do vosso Evangelho, participar do banquete para que o Pai nos chamou há milénios, para que um dia, Mestre, sejamos dignos de nos apresentarmos à vossa presença. Que nos possais abençoar a todos, envolver-nos com o vosso abraço de amor, de esperança e de fé, e ajudai-nos sempre a continuar convosco. E abençoai-nos nesta hora, hoje, agora e para todo sempre. E que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.